paz seja contigo, amém? É uma alegria, um prazer de estar cumprimentando todos os ouvintes que estavam aguardando até mesmo este momento para ouvir a palavra de Deus, amém? Seja bem-vindo entre nós, vocês que já são ovelhinhas do Senhor permanente deste canal, que Deus te abençoe. E também por todos aqueles que estão entrando nesse canal pela primeira vez, receba também o meu carinho também para cada um que está se inscrevendo neste canal, compartilhando, deixando, amém, o seu like, amém? Estamos já de pé, mas também com a nossa Bíblia aberta, a minha também está aberta no livro de Romanos, amém? Capítulo 16, versículo 1, vamos esperar que todos encontrem, aleluia. Está com dificuldade, ajuda-lhe a encontrar, aleluia. Todos já encontraram a Santa Sagrada Escritura, diga amém para Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura juntamente comigo, vamos lá? 1, 2, 3. Recomendo, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja, que está em Cesareia, para que recebas no Senhor como convém os santos, e aos judeus em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Encurva a vossa cabeça, amém? Feche os teus olhos e oremos ao Senhor nesta noite. Quem sabe ainda você não falou com Deus. Então há uma oportunidade agora, aproveite, ore também comigo. Quem sabe você entrou neste canal como ditado popular, que muitos dizem, olha, entrei de paraquedas para saber do que se trata. Não foi Deus, não foi por acaso, foi Deus que permitiu você entrar neste canal. E Deus, Ele tem uma palavra para o teu coração. Aqui nesta noite o Espírito Santo há de te visitar, Ele vai te ensinar muitas coisas, aprender um pouquinho do que há na palavra de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, visita os milhões e milhares, meu Deus, de ouvintes que são inscritos, meu Pai, neste canal. Não temos palavras para agradecer, meu Deus, a tua bondade, a tua misericórdia, mas fala comigo, fala com a sua igreja, fala com aqueles que estão nos ouvindo, porque hoje é um culto maravilhoso de ensinamento, onde nós vamos aprender com o Senhor. Fala, Senhor, que os seus filhos ouvem e a tua igreja diz amém. Amém. Aleluia. Podeis nos assentar, amém? Se sente com alegria, coloque a Bíblia no colo, do lado. Vamos louvar o Senhor com palmas bem fortes para Ele. Aleluia. Santo é o teu nome. Bom, deixa eu falar algo aqui para a igreja. Quem já ouviu falar de uma mulher chamada por nome Febe? Talvez a gente deixa meio, sem perceber em muitas coisas que estão na Bíblia. Hoje nós vamos falar um pouquinho de Febe, amém? Quem foi Febe na Bíblia? Então hoje nós vamos falar um pouquinho dela, porque vamos contar a história, porque a história da diaconisa, amém, da igreja primitiva. Então vamos aprender um pouquinho com ele. É tão bom aprender coisas novas, amém? Aí nós temos bastante tema para poder ministrar a palavra de Deus, amém? Vamos lá então, quem está preparado, vamos começar, diga amém. Amém. Aleluia, então vamos lá. Sabemos, igreja, que em toda a história da igreja primitiva existiram mulheres como hoje, amém? Aleluia. E se existiram mulheres de fé, precisa também existir nos dias atuais, amém? Existiram mulheres de fé e que fizeram a diferença, amém? E alcançaram o favor do Senhor. É isso que nós precisamos hoje, alcançar o quê? O favor de Deus, amém? Então vamos adquirir hoje e vamos fazer a diferença, vamos se tornar melhor do que fomos ontem, amém? Vamos lá então. Igreja, a história dessa mulher chamada Febe, como é o nome dela? Febe. Isso, nos mostra em apenas 2 versos, amém? Com grande trabalho, ela desempenhou como uma serva.
Amém? Vamos lá então. O que ela fazia? Ela servia. Ela fazia o quê? Ela servia o Senhor com tristeza? Não, ela servia com alegria. Amém? E somente Deus poderia entender a alegria do coração de Febe, amém? E tendo grande importância no ministério do apóstolo Paulo, ela contribuiu muito também para o ministério do apóstolo Paulo e da igreja. Então, sendo assim, vamos descobrir que foi Febe na Bíblia, a sua história, as lições que ela nos ensina e que vamos aprender aqui nesta noite. Então vamos lá. Onde está escrito a história de Febe na Bíblia Sagrada? Capítulo 16, versículo 1 e 2. A história de Febe aparece apenas no livro de Romanos, com apenas 2 versículos dedicados a quem? A Febe. Porém, querida igreja, as lições que ela nos ensina são tão grandes. Presta atenção aqui, o aprendizado. Vamos repetir o versículo que está na Bíblia? Vamos lá? Repita assim comigo: reconhecendo-vos, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Secreia, para que recebas no Senhor como convém os santos. Olha lá, continue comigo. E ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Quem estava falando isso? Apóstolo Paulo. Olha para você ver, ela contribuiu muito para o ministério de apóstolo Paulo. Igreja, talvez você possa estar perguntando, mas pastora, qual é o significado de Febe na Bíblia? Amém? O nome de Febe deriva-se da mitologia grega, amém? E significa pura. Significa o quê? Pura. Pura. E adiante como a lua. Paulo, ela descreve como uma serva, amém? Ela, como também aquela que ajuda. Então, colocar ela como uma diaconisa, uma ajudadora. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Glória a Deus. E ela pode ser, e pode também ter sido também, sabe, como que eu posso dizer, uma patrocinadora, amém, de recursos financeiros para os servos de Deus fazerem a obra de Deus, amém? Então, quem foi Febe e qual é a sua história? Febe, igreja, ela foi uma mulher cristã, gentia, uma serva do Senhor, uma grande ajudadora do apóstolo Paulo em seu trabalho missionário. Ela servia na cidade portuária de Secreia, mas uma antiga cidade portuária que ficava situada mais ou menos 8 quilômetros do sudoeste da moderna Coríntio, na Grécia. Olha para você ver, estamos conhecendo um pouquinho ao seu respeito. Então, nas cidades gregas, amém, os governantes normalmente designavam naquela época patrocinadores ou ajudadores para suprir as necessidades dos estrangeiros. Presta atenção aqui. Então, Febe, igreja, no entanto, pode ter desempenhado alguma função, assim como cargo oficial para proteger o quê? Os direitos, presta atenção aqui, e cuidar das necessidades de inúmeros visitantes estrangeiros e também dos judeus residentes. Olha como é fundamental, amém, estar pronta para servir o reino de Deus, amém? Não somente o reino, mas
toda a sua nação, amém? Então, Febe, querida igreja, no entanto, ela foi uma pessoa importante, que usou as suas riquezas, a sua influência, o seu serviço dos cristãos daquela localidade. Presta atenção aqui. Então, alguns estudiosos da época acreditavam que Febe, a portadora da carta aos romanos, pois nesta ocasião ela teria viajado, sabe para onde? Para Roma. Então, possivelmente a negócio. Então, o apóstolo Paulo, então, sabendo que ela passaria ali por Corinto, aleluia, ele aproveitou a ocasião para escrever, para enviar uma carta, amém, aos irmãos de Roma. Então, ela foi muito fundamental para aquela época. Pensa, porque sabe que mulher antigamente ela não era bem vista, não era muito bem quista. Muitas vezes você pode ver que na Bíblia não se comenta muito a respeito de mulheres, mas elas contribuíram muito também para o reino de Deus. Amém? E ele não apenas ele apresenta Febe, mas como uma simples irmã. Ele começou a dar algumas características, amém? Mas faz questão de contar as suas qualidades. Então, o apóstolo Paulo sabia o bem que ela fazia, amém? Então, começou a contar as qualidades que ela tinha, o seu serviço prestado por ele, amém? Tais como serva ajudadora. Ele sabia que ela gostava de ajudar. Então, Paulo também... Igreja, ele pede para a igreja em Roma que receba ela com uma hospitalidade, amém? Só isso? Não, mas também com comunhão, só isso? Não, auxiliando ela a respeito da política e também da lei romana. Por isso, irmãos, que todos nós temos que desempenhar o nosso papel dentro do ministério. Amém? Todas as pessoas que chegarem a acolher a pessoa, independente de quem seja esta pessoa. Amém? Quem foi a primeira diaconisa da Bíblia, hein? Quem será que foi? Amém? Para entendermos melhor, precisamos saber, amém, o que é uma diaconisa na Bíblia. Então vamos lá. O cargo de diácono ou diaconisa foi criado, sabe, querida igreja, com o intuito, amém, de servir ou de auxiliar, principalmente das necessidades físicas, sociais dos crentes primitivos, especialmente cuidando ali das viúvas e dos órfãos, amém? Então tinha um grande cuidado. E hoje a maioria, muitas vezes, hoje elas são esquecidas, as viúvas, não é? Os órfãos, muitas vezes nem lembra, e muito menos dos estrangeiros, amém? Sendo assim, podemos considerar que Febe, ela foi uma diaconisa, amém? E a igreja primitiva, pois juntamente com outras mulheres, desempenhou uma função de serva, auxiliadora, ajudadora. Então o apóstolo Paulo, amém? Ele usa a expressão grega diácono, que é servo ou ministro. Por quê? Para afirmar que a irmã Febe realizava o seu serviço, amém, cristão como ministério oficial aos membros da igreja, onde? Em Secreia. Olha para você ver. Ela tinha essa missão de servir e de auxiliar, amém? Por isso que é bom, irmãos, amém? Tem pessoas que receberam isso do Senhor, amém? Ela se preocupa muito com a obra, e toda hora tem gente que pergunta, irmão, está precisando de alguma coisa? Está precisando disso? Está precisando daquilo? Precisa fazer alguma coisa? Pessoas que realmente nasceram, amém, para servir, para auxiliar o ministério. Somente uma mulher com o coração tão dedicado ao serviço do Senhor poderia ter conquistado o respeito, amém, as recomendações do apóstolo Paulo. Irmãos, eu acho que para Febe ouvir isso de apóstolo Paulo, para ela, acho que o coração dela se encheu de alegria, porque realmente era uma pessoa muito coerente, uma pessoa muito estudada, uma pessoa assim que realmente
sabia ver quem realmente estava servindo a Deus ou não. Então, para ela foi um privilégio receber esse carinho de apóstolo Paulo. Amém? Glórias a Deus. Tem glória a Deus aí? Glória a Deus. Igreja, aleluia, vamos explorar então algumas lições aqui importantes, amém, que Febe nos deixou como exemplo. Então vamos lá, repita assim comigo: Febe era uma mulher de fé e era prática. Amém? Vamos lá então. Lá na carta escrita por Paulo aos cristãos de Roma, vemos que ela faz questão de dizer, né, porque está escrevendo, de dizer que Febe era uma cristã da cidade de Cencreia. Ele lá escreveu da onde ela vinha. Amém? Então, uma cidade que, sabe, acreditava, que adorava naquela época muitos deuses, né? A deusa principal ali de Corinto era Afrodite. Por quê? Porque eles eram idólatras, né? Então, naquela época existia, né? Houve naquela época, né? Considerada a deusa grega do amor e da beleza. Amém? Do desejo e da fertilidade, onde milhares de mulheres serviam no templo da deusa Afrodite, amém, como sacerdotisa. Olha para você ver, mas já tinha uma escolhida lá que era Febe. Glória a Deus, amém? Porém, Febe, mesmo sendo uma mulher grega, altamente capaz da posição social, importante, financeiramente bem-sucedida, deixou toda a idolatria, as suas origens pagãs, para servir o verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor. Sabe de que maneira? Com alegria, não era com tristeza, de forma radiante, com uma fé prática. Por quê? Porque ela praticava, sabe, a sua fé. Aleluia, a sua fé era tão grande, mas tão grande, que se tornou em serviço para o reino de Deus. Olha que interessante, independente da circunstância, do meio onde ela vivia. Presta atenção aqui. Precisamos estar, querida igreja, firmado em Deus, com a nossa fé viva, ativa na presença do Senhor. Aleluia. Então vamos lá. Febe, ela era patrocinadora, aleluia, da igreja primitiva, que trazia recursos, amém, para a igreja. Aleluia. O apóstolo Paulo, querida igreja, se referiu a Febe como uma patrocinadora, e todos nós sabemos que um patrocinador é alguém que ajuda com recursos, o quê? Financeiros. Então, provavelmente, ela era uma mulher de negócios. Olha para você ver, exatamente isso que eu estou falando, extremamente bem, mas bem sucedida e de grande estima na sua comunidade. Olha para você ver, já havia mulheres com a sua vida financeira bem estável, amém? Como patrocinador, né, porque ela era patrocinadora, ela usava do seu próprio dinheiro para ajudar os estrangeiros e até mesmo Paulo. Presta atenção aqui. Então ela deve ter aberto as portas da sua casa. Olha que lindo, amém? É difícil você receber hoje, né? Somente no dia de hoje, alguém na sua casa, amém? Para escolher a quem estivesse precisando de abrigo, amém? Permitido também que fosse realizado culto em seu lar, na sua casa. Olha que privilégio, amém? Essa atitude de Febe nos motiva e também para contribuir mais para quê? Para o reino de Deus, igreja. Olha que nós estamos aqui aprendendo, então vamos contribuir aqui nesta noite. Então essa atitude de Febe nos motiva também a contribuir mais para o reino dos 100, sendo com os nossos recursos financeiros ou com o nosso tempo, tudo que eu e você fizer, amém? Aos pequeninos aqui nesta terra, estamos fazendo para quem? Para o Senhor nosso Deus, amém? Vamos ler juntamente comigo, lá no livro de Romanos não, vamos lá para o livro, para ganhar tempo aqui, livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 23, que diz assim, repita assim comigo: e tudo
quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que o recebereis do Senhor o galardão da herança, porque Cristo, o Senhor, o servis. Olha que lindo, amém? Repita assim comigo. Febe era uma mulher de caráter e nobre. Olha que linda, né? Notamos que Paulo, querida igreja, ele recomenda a irmã Febe com tanta segurança e confiança, demonstrando que ele realmente sabia quem ela era, aquela mulher. Olha para apóstolo Paulo falar alguma coisa a respeito de alguém, porque verdadeiramente ele sabia o caráter dela. É ou não é? Provavelmente os dias em que Paulo passou perto dessa mulher, ela demonstrou grande influência em temor a Deus, com um caráter o quê? Nobre, digno de confiança e credibilidade. Olha que lindo, irmão. Então a carta de recomendação era extremamente importante. Por quê? Pois naquela época viajar em negócio arriscado, principalmente por ser uma mulher sozinha, não era fácil de encontrar um lugar seguro para se hospedar. Naquela época era muito mais difícil, irmão. Hoje já temos algumas facilidades, podemos, ir de um lugar para o outro, amém? Mas antigamente era muito difícil, principalmente para uma mulher sozinha. Então essa atitude de Paulo era uma forma de gratidão por tudo que Febe tinha feito por ela e pelas demais pessoas daquela época. Quem está entendendo ainda? Glória a Deus. Será que alguém pode te recomendar hoje, nesta noite? Hoje está difícil recomendar alguém, né? Porque tem pessoas que aparentam ser alguma coisa, mas na hora do vamos ver, não é nada daquilo, né? Depois você fica com a bomba na mão, né? Porque você recomendou aquela pessoa, né? Então, pessoas às vezes tem uma credibilidade porque te conhece, você então vamos dar uma credibilidade para aquela pessoa e daqui a pouco ver que aquela pessoa não é nada daquilo. Hoje é muito difícil. Então, se o apóstolo Paulo falou de Febe, porque ele conhecia muito bem o caráter daquela mulher. Então devemos aprender com Febe, sermos pessoas o quê? Sincera, com caráter nobre, crentes verdadeiros em quem? Em Deus, para que possamos ganhar a confiança dos nossos líderes. Amém? E depois, com certeza, eu acho que em primeiro lugar do Senhor e depois dos nossos líderes. Amém? Glórias a Deus. Quem está entendendo da glória a Deus? Glória a Deus. Louvado seja Deus, para que possamos ganhar confiança. É difícil você conseguir já de imediato assim ganhar a confiança de alguém. Amém? Se leva tempo. Amém? Glórias a Deus. Talvez para quem tem essa felicidade de trabalhar, de ganhar a confiança do seu patrão, que também é bem difícil nos dias de hoje, né? Glórias a Deus. Para quem é casado, ganhar a confiança do esposo ou da esposa, amém? Ou de todos, né? Aqueles que se aproximam de você, aqueles que são à sua volta. E o mais importante, apresentamos a Deus a quem nós estamos servindo. E eu te pergunto nessa noite, quem é que você está servindo? Quem é que você está servindo? Repita assim comigo. Febe era uma mulher de confiança. Dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Sabemos, irmão, da importância da carta aos Romanos. Amém? Ela é considerada uma obra, amém, teológica. Presta atenção aqui. É somente alguém de muita confiança de Paulo, amém, poderia ficar responsável para entregá-la. Então a viagem de Febe estava, irmão, para fazer, e seria uma viagem que levaria dias, amém, sendo feita por mares, amém, via terrestre. Era uma grande responsabilidade, porém Paulo, conhecendo a Febe, lhe confiou essa carta. Pense, irmão, é como no dia de hoje, né? Hoje não
não tem muito isso, mas tem alguns ministérios que fazem isso. Quando alguém vai pregar ou vai louvar no outro ministério, eles pedem o quê? Carta de recomendação. Quando você entrega aquela carta na mão do líder de outro ministério, ele vai ler aquela carta para ver se o líder, o pastor da sua congregação deu uma bênção para ele, para que ele vá na bênção e abençoe outras vidas em nome de Jesus. Então foi isso que o apóstolo Paulo fez. Falou: olha, receba Febe, porque ela é uma mulher de confiança, de caráter. Amém? Aleluia. Alguém já estava ali, Deus já tinha preparado uma pessoa também para receber Febe. Porém, Paulo, conhecendo a Febe, lhe confiou esta carta. Qual é o nosso, eu te pergunto nessa noite, qual é o nosso grau de confiança? Hoje em dia é difícil, irmão, a gente recomendar alguém. Hoje está difícil, irmãos. Igual o ditado popular. Quem vê o rosto, quem vê a cara, não conhece o coração. Como cristão, precisamos avaliar a confiança, sermos sinceros em tudo que fizermos ou fazemos diante de Deus. Amém? Precisamos de confiança. Não ter dúvida daquilo que nós estamos fazendo. Repita assim comigo: Febe servia ao Senhor e à igreja com alegria. Ela não reclamava. Amém? Ela fazia com alegria. Podia estar sol, podia estar frio, podia estar chovendo, até podia não estar bem de saúde, mas sempre com sorriso nos lábios. Amém? Glórias a Deus. Então Febe não media esforço para servir quem? O Senhor. Fosse ela com o seu tempo ou com seus recursos financeiros. Olha que coisa linda. Ela assumiu uma grande responsabilidade de entregar a carta aos romanos, levando muitos a encontrar a verdadeira salvação por Cristo Jesus. Pensa quantas pessoas estavam esperando a carta de Paulo. E Paulo dá na mão de uma mulher, que responsabilidade, levar aquela carta aos seus irmãos que estavam aguardando a resposta. Amém? Olha que lindo, amém? Que responsável de entregar aquela carta, amém? Que possamos aqui nesta noite, querida igreja, ser como esta mulher, serva do Senhor, uma diaconisa, servindo ao Senhor, e as pessoas de que maneira? Com alegria. Aleluia. Se você realmente quer ser rico, sirva as pessoas levando-lhe a mensagem de salvação. Amém? Repita assim comigo: servir ao Senhor, com alegria, e entrai diante dele com canto. Amém? Tem glória a Deus aí? Maravilha, né? Hoje Deus está nos ensinando, irmãos, a servir Ele com alegria. Glória a Deus. Deus não tem prazer daquele que serve reclamando. Amém? Que prazer Deus vai ter? Nenhum. Amém? Porque o que Deus fez na cruz do Calvário por nós, Ele não fez o quê? Reclamando. E olha que aquilo que Ele suportou na cruz, eu e você, nós não conseguimos suportar. Acho que nem um segundo de milésimo, acho que nem é muito ainda, né? Porque nós, seres humanos, somos muitos o quê? Chorão, reclamão, nós reclamamos de tudo, amém? Mas Jesus não, Ele de braços abertos como cordeiro mudo, Ele não abriu a sua boca, mas Ele estendeu os braços, amém? Para abraçar a humanidade, para que a humanidade fosse o quê? Salva. E por que nós não podemos atribuir da mesma forma, amém? Com alegria, com satisfação, sempre pronto para ajudar a obra de Deus. Só a obra de Deus? Não. Todas as pessoas que pedirem a nossa ajuda, amém? Olha para você ver, a Febe, ela não ajudava só na vida espiritual, ela ajudava também na vida financeira. Por isso que nós temos que ser fiel ao Senhor, para Deus abençoar o quê? A nossa vida financeira. E de que maneira você vai ser uma pessoa bem-sucedida? De que maneira? Honrando com os nossos compromissos com o Senhor, é ou não é? Sendo fiel ao Senhor em tudo, guardando os mandamentos, né?
suas leis e estatutos, ser obediente a Deus, honrando com as nossas ofertas, honrando com os nossos dízimos. Mas não dá com dó, dá com alegria. Porque assim que a Bíblia diz, aquele que dá com alegria, lá no céu vai acontecer o quê? Brilhará. Aleluia! E você honrando a Deus sobre todas as coisas, você vai ser uma pessoa bem-sucedida. E vai poder ajudar milhões e milhares de pessoas. Independente de quem seja. Independente se é cristão ou não. Ou de que qual fé eles processam. Vocês estão entendendo? Febe, ela fez muito mais que muitas outras pessoas poderiam ter feito naquela época. Porque, gente, se hoje tem pessoas milionárias no dia de hoje, bilhardárias no dia de hoje, naquela época também existia. Hoje em dia o povo ele ostenta, né? É uma grande ostentação, mas ajudar mesmo são poucos. Hoje eu vi, né, um caso, né, estava assistindo com a minha irmã, né, que a gente até chorou de ver. Eu sei quem ajudou essa pessoa, não é cristã, que ajudou esse senhor que hoje nós estamos vendo o depoimento dele. E ele, olha para você ver, ele estava na casa dele, só que ele não fala que ele é cristão, mas dá para ver que ele é um homem de fé, esse senhor que recebeu o milagre, né? E ele fez uma oração a Deus, porque ele tinha alugado uma moto para trabalhar, para fazer entrega de Uber, e todo mês e ele tinha que pagar, agora eu só não sei o quanto, mas ele tinha que pagar aquele aluguel daquela moto, e às vezes, naquele dia, ainda não tinha dinheiro ainda para pagar o aluguel daquela moto por cada dia que estava trabalhando. E quando ele fez essa oração em casa, né? Ele estava, o seu trabalho, ele estava levando uma pessoa na moto, né? Porque acho que ele era Uber de moto, né? E passou uma pessoa mandando que ele parasse. Como ele estava dirigindo, né? Aí a moça que estava na garupa falou assim, olha, ele está mandando o senhor parar, está mandando o senhor parar. E já não deu, ele pegou, virou, ele foi atrás, virou de novo, foi atrás, virou, até que ele conseguiu parar. Ele falou assim, olha, eu vim aqui para mudar a sua vida. Ele não conhecia, esse senhor não conhecia ele só viu no meio, só no trânsito, a gente tem carro, tem moto, tem, né, andando na pista, e uma pessoa com um celular, tipo assim, filmando ali ele lá, e ele parou, e era um senhor muito humilde mesmo, deu para ver que ele é muito humilde, e ele parou, aí ele falou assim para ele, eu quero te levar você num lugar. Mas como ele estava assim, falou assim, mas primeiro eu vou na sua casa. A gente percebe que ele já acreditou de imediato, porque ele tinha feito uma oração a Deus. E quando ele leva para casa, ele até chamou a esposa dele e falou assim, amor, vem cá, tem uma pessoa aqui. Ela só abriu um pouquinho da cortina e colocou só o rosto. E ela achava que isso era um golpe. Não deu nenhum crédito para o Senhor. E ela falou assim, amor, eu sei que esse rapaz, ele falou que vai fazer isso, isso e isso. Ela não acreditou, ele falou assim, agora vamos lá no lugar onde eu falei que eu ia te levar. Ele não tinha falado para o Senhor o que ele ia fazer com ele, mas ele ia levar ele num lugar. Falou assim, olha, você vai com a tua esposa na moto que era alugada, vocês me acompanham. E parou diante da concessionária só de moto, da Honda. Ele falou assim, da Honda é uma das melhores, né? Ele pegou, balançou a cabeça aqui assim, falou, senta aqui comigo. Eles entraram e ela estava meio desacreditada, com medo que qualquer momento ia pregar uma peça, né? No marido dela. Falou assim, pode escolher qual você quer. Aí ele escolheu, mas só não tinha falado a cor, né? Eu falei assim, então vamos entrar lá para nós fazermos os papéis. A partir de hoje, você vai devolver essa moto que está alugada e vai pegar a sua moto para trabalhar. E entrou lá dentro e falou assim, entrou dentro lá na loja, tinha um vendedor, né? E o vendedor tinha que pegar todos os documentos e falou assim, por gentileza, dá os seus documentos para a gente dar a entrada aqui nos papéis da compra da moto. Aí a gente vê que ele foi tirando tudo que estava no bolso, tadinho, né? E a mulher dele olhando assim, não acreditando muito naquilo, quando viu lá os vendedores lá fazendo, né, o papel da compra, né, de venda, tudo seguro, tudo da moto. Quando ele pediu para que o senhorzinho assinou, aí, na hora quando ele falou assim, agora é sua. Aí estava filmando tal, tudo, né, o casalzinho já de meio de idade já.
Aí ela falou assim pro rapaz que estava abençoando ele, falou assim, me perdoa, porque eu não tinha acreditado, eu pensava que alguém ia dar um golpe no meu marido. Ela pediu perdão, né? Mesmo ele não sendo cristão, né? Pediu perdão porque ela não estava acreditando, né? Só depois que viu assinar todos os papéis e ele saindo, né? Ele escolheu até a cor da moto, que era vermelha. Olha que lindo! Uma pessoa que não cristã, abençoando outras pessoas. Isso é para eu e você estar fazendo isso. E como nós vamos fazer isso? Nós vamos pedir para Deus que Ele ajude a nós a fazer o quê? A juntar o quê? Recursos. Para alcançar os não alcançados. Quantas pessoas nesse exato momento estão de joelho dobrado pedindo recursos a Deus? Às vezes é um alimento, às vezes é um remédio que não tem para comprar. Quantas pessoas passam por cirurgia? Todo mundo sabe que os remédios após cirurgia é caro. Os antibióticos, as demais coisas. Quantas pessoas precisando passar por uma cirurgia e depender do SUS é só Deus para ter misericórdia, né? Pedindo valor para poder pagar o quê? A cirurgia. Pensa se Deus levanta milhares de febre no dia de hoje, no ano de 2024, quantas pessoas vão ser bem abençoadas pelo nosso Deus? E hoje vai essa ser a nossa oração aqui nesta noite. Senhor, levanta a febre entre nós. Aleluia. Levanta as mulheres, sabe, com a vida financeira abençoada para chegar aonde precisa. Glória a Deus. Aleluia. Deus, Ele quer honrar a tua vida. Deus, Ele quer exaltar a tua vida. Vamos pedir para que Deus levante mulheres assim, capacitadas. Amém? Para auxiliar a vida, seja viúva, seja órfão, seja estrangeiro, seja homens e mulheres de fé que estamos precisando da nossa ajuda. Amém? Essa é a nossa oração. Vamos ficar de pé, porque a hora já foi embora. Amém? Glórias a Deus. Quem quer orar comigo, dá glória a Deus. Glória a Deus. Quem quer que Deus faça da sua vida uma bênção na mão de Deus, levanta as tuas mãos. Você vai orar juntamente comigo. Quer ver Deus prosperar? Começa a pedir para Deus agora. Ah, pastora Patrícia, mas agora eu não tenho. Você não tem agora. Mas se você orar comigo com fé, se você orar numa só fé, numa só união, numa só comunhão, esse mesmo Deus que estava com febre, Ele vai estar na minha, Ele vai estar na sua, e Ele vai gerar recurso para a tua vida. Não precisa ficar desesperada para saber de como vai ser. É só você crer. Aleluia. Deus vai dar ideias brilhantes na tua mente, vai exercitar a sua fé dentro de ti, e Ele vai fazer milagres. Ei, calabia surimican, torabaia surimianda. Meu Deus, onde está as febres, meu Deus, neste ano de 2024? Quem são essas mulheres, ó Pai, que o Senhor escolheu para fazer a diferença no Brasil, para fazer a diferença, Senhor, no estado de São Paulo, meu Deus, nos demais estados e capitais? Levanta a febre com autoridade, levanta a febre com confiança, levanta mulheres, meu Pai, que estejam prontas para te servir, prontas, meu Deus, para aprender a estudar, Senhor. Ah, meu Deus querido, quantas pessoas você escolheu, Senhor, para fazer a diferença, Senhor, aqui nesta terra. Levanta a febre da última hora, Senhor. Tem pessoas chorando, tem pessoas gemendo, tem pessoas pedindo: ah, se ela se lembrasse de mim, ah, se ela orasse por mim, ah, Deus, visita, Senhor, todas as pessoas, meu Pai, que estão pedindo oração. Visita uma rosa, Senhor, a qual diz que não está escutando mais. Abre a audição dela, abre, que toda enfermidade saia, toda enfermidade retire agora, saia pelo poder pelo sangue de Jesus. Levanta todo o teu mal e saia. Meu Deus, eu profetizo, Senhor, se os seus filhos, meu Pai, e filhas foram obedientes, Senhor, o Senhor vai levantar recursos, meu Pai, e eles vão ajudar milhões e milhares de pessoas que precisam
precisam de ajuda. Oh, meu Pai, por fé eu oro, por fé eu agradeço, Senhor. Eu vou ver, Senhor, eu vou ouvir, Senhor, pessoa testemunhar. Meu Deus, essas pessoas, meu Pai, que estavam com as suas vidas endividadas, devendo em Serasa, meu Deus, devendo, meu Deus, com agiotas, Senhor, e não sabe como pagar. Ah, Deus só vai levantar recurso. Jesus vai te ajudar a quitar as suas dívidas, e Deus vai gerar recurso na tua conta bancária. Deus vai te colocar em serviço de destaque, de honra. Deus vai colocar você como embaixador de Cristo. Ele vai te levantar você como uma psicóloga, como uma médica, como um doutor, como um advogado, como um bom empreendedor. Ah, recurso vai vir do norte, vai vir do sul, vai vir do leste, vai vir do oeste. Você vai se assustar, você vai ficar admirada com este Deus, e você não só poderia ser Deus, e é Ele mesmo que vai fazer milagre na tua vida aqui nesta noite. Quem crê assim dá glória a Deus, quem crê assim toma posse de vitória. Bate palma bem forte para Ele, mais forte, dá glória a Deus. Oh, maravilha! Que Deus te abençoe, ouvintes que estiveram comigo até esse prezado momento. Que Deus te honre, que Deus te levante, que Deus te exalte e faça do teu nome grande nessa terra, porque o poderoso é o nosso Deus, amém? Deixa Deus te usar, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, amém? Glória a Deus. Olá, Pai seja contigo. Quero agradecer todos os meus seguidores pelo apoio e carinho que recebi desde o início do meu canal. Chegar aos 100 inscritos é uma grande conquista para mim e não teria sido possível sem vocês. Agradeço por cada visualizações, comentários, curtidas. Vocês são incríveis. Eu gostaria muito de saber quem são esses 100 inscritos que escreveram no meu canal. Então, deixe o seu nome, deixe a sua cidade, o seu estado nos comentários, deixe também o seu e-mail para que possamos poder estar se correspondendo e também estar orando por todos vocês. Espero continuar produzindo conteúdos que seja útil e interessante para vocês. Obrigado por fazerem parte da minha jornada no YouTube. Te vejo lá.